Gabriel É Brazão, ele. para mim, foi um dos grandes nomes da partida, fez grandes defesas, no mínimo 3 defesas. Eu anotei aqui as defesas, Vitor. Uma Uhum. do René aos 22 minutos do primeiro tempo, logo depois que o Santos marcou 1-0 com o Miguelito. Teve uma outra do Mateuzinho aos 3 do segundo tempo também. Teve uma outra do Zé Vitor aos 47 da primeira etapa. No mínimo 3 grandes defesas, um dos grandes responsáveis pela vitória do Santos hoje. E teve uma Partidaça jogada do que goleiro. talvez não tenha contado como defesa, que foi o momento que ele foi e atrapalhou o atacante numa jogada. Ele foi meio que para dividir, não pega a bola nem nele nem no cara, e ele interrompe a ação do atacante só pelo fato dele ter ido, né? Uma jogada que passa Será que batido foi a pelos despedida números. dele? Acho que tomara que não, né, Vitor? Cara, eu fico assim, né? Que valor, por exemplo, Ademir, que o Santos, por exemplo, que já não tem percentual total do atleta, nunca tem, né? Que é outra coisa que precisa ser muito firme o próximo presidente, né? Não só olhar para trás, né? Auditando algumas coisas, como olhando para frente. O Santos não pode ser o formador do atleta a vida toda, custeando o atleta, e depois chega na hora do vamos ver, ele tem 60%, né? Não digo que é o caso do Brasão, que o Santos não formou o Brasão. Mas o Santos conseguiu colocar ele não só na vitrine, como fez com que ele hoje fosse, né, um goleiro que tem atenção do mercado. Eu acho que ele voltou a fazer jogo impactante, que eu digo sendo primordial para o resultado. Eu acho que até que, considerando até que o próprio Miguelito, Barreal, jogadores que jogaram bem, oscilaram na partida, e ele, se tivesse oscilado, o Santos teria tomado mais gols, né? O Santos, perdendo ele, eu espero que não se dê por satisfeito com o retorno do João Paulo. Isso me preocupa muito, sabe, Ademir? Me preocupa muito, eu queria que o Santos tivesse menos jogadores do que estiveram no rebaixamento. E não estou colocando a culpa no João Paulo, mas eu gostaria que tivesse menos do que ainda tem, resquícios. E eu vejo que o João Paulo, assim, não está à altura do Brasão, não esteve à altura do Brasão quando os dois estiveram juntos. E seria um declínio para mim no Santos no gol se trocar um pelo outro, tá, Ademir? E eu não duvido que isso aconteça, né? E tenho motivos até para acreditar nisso, não sei você. Mas Eu vamos penso lá. da mesma forma, Vitor. Não vou nem me estender, penso da mesma forma. Igor Igor Vinícius, Cafu camisa 18. Vinícius Ui. não comprometeu, não fez aquela partidaça. Temi muito por um pênalti que não existiu, graças a Deus o jogador do Vitória Teve uma percebeu. câmera que me enganou, hein, Ademir? Teve uma câmera que Aquela me câmera de enganou, trás hein? me enganou também, Vitor. Aquela que pega ele, o jogador do Vitória e Parecia que tinha o. dado um gancho ali, né? Mas o jogador do Vitória pulou, né? Tentou simular. Mas ali o Igor Vinícius correu um risco sério de cometer um pênalti, viu? Fez Porque uma foi no partida limite, né? fez uma partida aceitável. Não se destacou, na minha opinião, mas fez uma partida aceitável. Usando como parâmetro que eu venho fazendo, né? O Cuca disse Da na zaga. coletiva que ele jogou com o dedo quebrado, que ele faz infiltração pouco antes do time entrar em Olha campo, aí. Vitor. Caramba. Não diz qual é o dedo, né? E de que pé Não. que é. Só diz que ele Esse tá com Pedrinho um dos consegue dedos descobrir. quebrados. Apenas isso. Demir, porque se for o dedo mindinho do pé esquerdo, ele não usa muito, né? Não dá nem, vai dar de 3 dedos ali de. Mas é um Né? lateral que. Do Santos é o melhor, mas não é um lateral. Ó, tu tem um grande Da lateral. posição. Não é. Ademir, eu tinha um goleiro na Várzea em Santos aí, que o apelido dele era Soneca, e ele não, ele tinha 4 dedos no pé direito, né? Eu não lembro se ele não tinha o dedo mindinho ou o seu amigo ao lado. E aí, quando ele batia na bola, o Pepinho falava que ele não dava de trivela, ele era de bivela, porque Que faltava um dos coisa, hein? dedos, né? Soneca, lá do BNH, Ademir. Gente boa. Você nem está vivo, mas enfim. O corintiano também não vale 50 centavos. Tô brincando. Enfim, o Igor Vinícius, comparado ao Gonzalo Escobar, teve menos participação, Ademir. Ele teve 46, o Escobar 64. É legal ter o parâmetro nessa posição, porque dá para comparar um com o outro, né? Os volantes, os zagueiros. E aí, com relação ao Igor Vinícius, a gente sempre compara um com o outro também nos cruzamentos, né? Claro que na chegar na hora do Escobar eu vou falar mais, mas o Santos diminuiu bastante com o Cuca como treinador a quantidade de cruzamentos, né? Isso eu acho positivo, aquele cruzamento a esmo, sabe, Demir? Como se fosse assim, me livrei da bola, pum, Se livrando cruzei. da bola. Um cruzamento só de cada um no jogo, tá? Então isso meio que comprova de que o Santos não cruza
Ao Léo, Ademir Quintino, o Santos precisa no mercado buscar um lateral direito e um lateral esquerdo. E nessa lista de dispensa ou de não continuidade no clube, Mike, Zé Ivaldo, né? E dá para incluir mais gente aí. Adonis E também, não os pode ir embora. meninos da esquerda. Pois é. Adonis. Tchau. Ai. Podia se juntar com Alex Duarte. Enfim. Veríssimo, Ademir Quintino, vai sonhar com o Melhorou René. bastante pelo lado, longe do Veríssimo que a gente já viu, mas melhorou muito do lado direito. Foi bem mais. Mas sofreu hoje com o tal do René, hein? O René botou ele pra sambar no primeiro tempo e no segundo, hein, Tomou Vitor? 2, 3 dribles aí do René que ele não conhecia, de certo, ele não estudou muito bem o jogador, tentou dar o bote nele, Ademir. Ficou para trás 2, 3 vezes. Jogador rápido e forte, né, Ademir? 1,83 m. Faz bem a Com parede. velocidade, tem habilidade. Bom, só teve um desarme. Eu acho que foi, na minha visão, achei que até que foi discreto. Foi discreto. Eu acho que não considero que ele foi bem, mediante as situações que ele teve com o René. Acho que foi Discreto, é isso aí. A razoável. palavra é certa. A palavra certa é essa, discreção. Não comprometeu, mas também não conseguiu levar vantagem sobre. Eu vou te dizer, o Escobar levou mais vantagem sobre o Eric, que era uma dificuldade grande, do que o Veríssimo e o Luan Pérez sobre o René. Concordo. Obrigado, hein? Fico feliz com isso, Breno. Muito obrigado, hein, pelo seu prestígio para comigo. O Luan Pérez hoje deu Luan duas Pérez, furadas que eu não acreditei, Vitor. Uma delas eu não acreditei. Ele não... E machucou de novo, cara. O Cuca falou que ele não tá bem, que ele tem um problema de hipoglicemia, que faz com que ele se lesione constantemente. Mas hoje ele deu duas furadas, uma então foi o América, Vitor. Não tô sentindo a firmeza dele, viu, Ademir? Nem Sabe eu. quando tu... Nem eu. E o Cuca falou que precisa de um zagueiro, hein? O Cuca falou. Por que falou que precisa de um zagueiro? Porque não tá confiando nos companheiros do Veríssimo. Então tu vê, gente, o Santos tá chegando no mês de junho, no meio do ano, a gente citando que o Santos precisa de lateral direito, lateral esquerdo e zagueiro. E goleiro. 4 posições da defesa, você precisa de 3. E o goleiro. Porque se o Brasão sair, olha isso, gente. Ai, isso não é reconstrução, é a demolição, Ademir Quintino. Impressionante, né, cara? Tá chegando no mês de junho, gente, precisando de quase toda a linha de defesa. Tá, vamos dar um desconto. O lateral direito é menos urgente? Tudo bem. Tu precisa mudar o lado esquerdo da tua defesa e ir atrás de um goleiro, porque parece que o Brasão se foi, como se fala os gaúchos aqui, Ademir. 31 Escobar. Começou levando vantagem sobre o Eric e depois usou muitas faltas. Achei até que ele merecia cartão amarelo, Vitor. Teve um rodízio de falta Santos. No Eric, né, Ademir? Teve um rodízio, né? Teve um rodízio de falta no Eric. Teve uma hora que ele fez 2 seguidas, por exemplo. Foi a maneira que o Santos encontrou de botar a jogada no principal atacante do Vitória. E um dos principais do Brasil hoje, da atualidade, na minha opinião. O dia que o Jair Ventura falou isso, eu achei que era um exagero, mas depois eu acompanhei mais jogos do time do Vitória. Ele tá bem. Ele tá muito bem, cara. Ele e o René estão muito bem. Hoje ele não fez grande jogo não, o Eric, mas vive uma temporada dos sonhos. Longe do Eric do São Paulo. Eu vejo o seguinte, Ademir. O Escobar, individualmente, na marcação defensivamente, ele só falha aonde? Aonde é a limitação dele. E eu já expliquei várias vezes em lives a respeito de que quando tu tem um lateral baixo, o que o René fez, Ademir? Se posicionou nas costas dele. Jogou aéreo. O jogador mais baixo da defesa. Olha, eu lembro, talvez alguém mais velho que esteja aqui vai lembrar de que a Placar, a revista, na época a internet, o material de jornal ainda, ela colocava o desenho do gol, lembra, Ademir? Um desenho assim, o cara correndo, a setinha e tal. E eu lembro que o Túlio e mais outros centroavantes falou assim, a dica do Túlio qual foi? Eu lembro do Túlio falar o seguinte, que quando o jogador estava mais perto da lateral, né, antes de cruzar, mais perto da linha lateral, ele antecipava, ele ficava esperando uma altura da marca do pênalti e antecipava na primeira trave. E quando o jogador estava mais perto da área, da linha da área, né, ou dentro da área, era a segunda trave pela distância do passe e tal, que parecia algo trivial, né? Só que no caso do Santos, se soma ao lateral tem 1,71 m, né, Ademir? 72. Pouco René foi muito esperto. Foi muito esperto. Então, por isso que cai um pouco, né, a questão do Escobar, que não chega a ser culpa dele, porque ele não consegue saltar com aquele cara de jeito nenhum.
E o Santos tomando mais uma vez gol de cruzamento, vale lembrar, né? Que é um problema, a gente fica tenso sempre. O Santos não gosta de cruzar, mas gosta de cruzar na área do Santos. Mas o Escobar, tirando esse lance, eu até acho que defensivamente ele foi o melhor da linha de defesa, porque ele encontrou um jogador difícil de ser marcado. E eu ainda acho que ele ganhou mais duelos do que o Eric venceu sobre ele, né? E falta recurso do jogo, né? Tranquilo. Mas é pouco pro Santos, né, Ademir? Infeliz. Limitado, é um Citaram lateral aí, vamos dizer. limitado, Vitor. Um lateral limitado. Tu vê, cara, o Vitória da Bahia tem Participa dois laterais melhor do que jogo ele. ofensivo do clube. Pô. O É que Ramon, hoje não jogou ex-Flamengo, o Ramon, ex-Cuiabá é não melhor jogou o que ele. Ramon no Vitória. O Ramon participa de todas as jogadas ofensivas do Vitória, Vitor. Ademir, o Jamerson é melhor do que o Escobar, garanto pra E eu ti. não, olha que eu não sou fã do Jamerson, hein, com todo respeito. Não. É, falta um pouco de inteligência pro rapaz, mas Não, um pouco não, tem bastante. força, tem altura. É, Tem muita força, tem posição física. pois é. O Ilharão, Ademir, eu quero saber. Primeiro tempo Ademir, eu tomou queria um que o cartão Pedrinho bobo perguntasse logo de o que ele cara e eu tomou, temi cara, no pela intervalo. manutenção dele no time. O segundo tempo dele foi de almanaque, Vitor. Tá. Isso é uma prova inconteste de que eu não torço para minha opinião dar certo, porque eu tenho criticado muito ele aqui, que é um jogador de pouca intensidade, de pouca movimentação, Sim. que não Mais rouba uma vez não bola. finalizou. Mais uma vez não finalizou. Agora, o que ele roubou de bola no segundo tempo hoje foi grande. O segundo tempo dele hoje foi de almanaque. Ele me, como é que se fala, me impressionou porque Vai ele falando aí, Vitor. Vou termina, jogar água no rosto que o sono já bateu desde as 2 horas falando. Vai, já ele volto. pega um líquido gelado aí. Eu vejo que assim, ele terminou o primeiro tempo, como em todos os jogos ele termina já, como a gente fala no futebol, abafado, né? Tá abafando, tá cansado. E no segundo tempo teve um lance específico, eu não anotei qual foi o minuto específico da jogada. Que ele faz uma cobertura, antecipação, uma interceptação do lado direito da defesa. Na jogada seguinte, o Vitória tá atacando o lado esquerdo e ele tá lá também fazendo bloqueio do lado esquerdo. Eu falei, pera um pouquinho. Não tem outro cabeludo, é ele. Então, eu até brinquei com a Ademir, né? Como eu disse, tem que falar, avisar que é brincadeira pra ninguém, né? Daqui a pouco vão dizer que, ó, tá falando que o cara se dopou, mas eu falei brincando, né? De repente ele se dopou de energia, se dopou de motivação, né? Saber que energético é esse que ele tomou, porque, cara, no segundo tempo, que geralmente ele diminui até, né? Ele percorre uns espaços assim, meio de maneira comedida. Eu fiquei impressionado por comparando o Arão com ele mesmo, tá, gente? Por quê? Porque eu até acho que ele produziu pouco como volante, né? Que tem que armar jogo, que hoje em dia o volante tem uma responsabilidade enorme no time, né? Hoje os volantes são os armadores do time, porque são eles que vê o jogo de frente. E os meias pegam menos na bola. Só que, por exemplo, ele pegou menos da bola do que os laterais, o Arão. Então o Arão, ele não consegue acompanhar muitas vezes as jogadas. Aí ele fica por trás para ser aquele cara da opção da bola de retorno, né? Eu acho muito pouco para um volante. E eu vou repetir, eu não jogaria, eu vou insistir nisso porque é uma ideia que eu tenho. Eu não é todo jogo, gente. Eu falo geralmente, eu não jogaria com Oliva e Arão. Dois caras que antigamente seriam camisas 5. Ah, mas não pode? Então pode em algum momento jogar dois caras com essa característica. Pode, não é proibido. Mas eu não formaria um time em cima disso, principalmente quando tu tem um lateral esquerdo que não é bom no apoio, que segura um pouco mais. Se tu tem dois laterais assim, que, pô, tu tem o Paulo César de 2004, o Atirson dos anos 90, pô, tô tranquilo, né? Tu pega esses dois volantes, cada um cobre um lado, mas tu não tem, né? Então eu acho que um dos dois não precisava ser primeiro o volante Ademir. Ademir, depois vamos tentar descobrir o que foi que ele tomou, que se tu tivesse tomado isso agora, tu ia com a live até umas horas. Fez um grande segundo tempo, tá? Muito bom no segundo tempo. E assim, Ademir, o que eu estava explicando é que se o Santos tivesse um lateral esquerdo, tipo Atirson, Kleber Chicletinho, o próprio Léo, laterais que fossem ofensivamente, porra, muito colaborativos, participativos, o Souza, eu pensaria em tu poder, não, justificaria tu ter dois volantes de mais contenção. Só que tu tem só o Igor E Vinícius tu lá tá jogando direito, em com mais casa, tu potencial precisa do ofensivo. resultado, cara. Tu precisa do resultado. Mas eu não entendo, gente. Essa parte eu não entendo. Eu entendo, eu não aceito, né? Porque minha visão seria fazer de outra forma. Chegou aqui agora no Oliva, Ademir Quintino. E aí? Não O que, que tu me comprometeu, mas diz? também Cobra tem não. nariz? Não comprometeu, mas também não fez um grande jogo, na minha opinião, não, Vitor.
Acho que estava baleado. O Cuca até enalteceu Eu ouvi o Cuca falar isso. o DM na coletiva. Achei que ele fez uma partida discreta, Vitor. Não apareceu, não estou. Roubou pouca bola. Nem frá, nem fru. Jogou meio tempo. Nesse meio tempo, comparado com o meio tempo do Arão, até participou mais de A diferença é passes e gritante. tal. Só que ele vai render mais se ele for o primeiro volante. Querer fazer dele o camisa 8 e tal, não é dele, Ademir, não é o forte dele, Ele é entendeu? limitado, né, Vitor, com a bola? Vamos falar a verdade. Se a gente acha o Não é Gustavo. nem que... Eu acho. Não vou falar por você, né? Se eu já acho o Gustavo limitado, o Olívio é um pouquinho melhor, mas também é limitado, Vitor. Eu acho que a limitação dele se dá pela característica. Ele nunca foi acostumado a ser o cara ter que limpar uma jogada e bater para gol. Ele não fez o que ele fez até aqui na carreira. O jogador pode surpreender e fazer algo que E não eu tô fez, sendo legal beleza. em Só que... falar nem frá, nem fru. Eu não gostei do primeiro tempo dele, não. Vou falar a real, Vitor. E tu vê, e ele ainda participou mais do que o Arão, só que no jogo com bola. Sem bola, foi o pior jogo dele em números, tá? Sem bola, Não gente. vi ele Foi o roubar pior a jogo. bola, Vitor. Não vi ele Ele roubar a não bola. teve Se roubou, eu nenhum. não vi. Olha, é incrível, mas ele conseguiu fazer rosca de desarme, rosca de cortes e rosca de Isso aí. interceptação. Isso aí. Só teve 4 duelos no jogo e fez uma falta. Então, isso até é um sinal, Ademir, que ele podia estar se segurando também, né? Se preservando, evitando, né, o choque e tal. Como se dizia seu Joel Camargo, né? Já te acontece, né, Ademir? Dizia, evita o choque. Só ficar na beira do campo falando, evita o choque, evita o choque. Gabriel Bom Tempo, o que você me diz? Está na tela, 49, camisa do menino. Já teve melhores partidas, mas não foi mal, não. Deu a hora que o zagueiro do Vitória, que eu não lembro o nome agora, falhou no terceiro gol, ele rolou pro Miguel. Fez uma partida mais discreta em relação à outra, mas tem evoluído bastante, Vitor, na minha opinião. Sim, eu não. Eu acho que ele foi abaixo do que ele jogou nos outros jogos. Acho até que ele foi abaixo do Miguelito e do Barreal no jogo, e principalmente no primeiro tempo, que eu gostaria que ele tivesse participado ainda mais. Só que hoje é um titular absoluto do time, incontestável. E também tem um receio da saída dele, Ademir. Eu não sei se tu tem esse Ah, mas receio eu acho que também. para o Santos contratar em abundância aí, ou tu aumenta a dívida ou tu vende os ativos. E o atual presidente é candidato à reeleição, ele vai fazer uma coisa ou outra, Vitor. Se for vender os ativos, o Bom Tempo tá nesse pacote aí. Eu acho que do Santos hoje, ele e o Brazão são jogadores bola da vez, né? O Eu Miguelito tenho pode ser convicção também. disso. Tenho convicção. O Miguelito pode entrar nessa, gente, por facilidade de contrato. Pelo que o Santos permitiu que acontecesse. O Santos demorou tanto para dar oportunidade para ele em sequência. Não renovou. Agora que deu, não renovou. Mas dá na hora errada, né? Dá na hora errada. Cara. Hora certa para ele. Agora vamos ver como é que Dá vai pro ser. cara sem contrato. Renovado. Vamos ver como é que vai ser, né, Demir? Olha, tem gente aí Tem na Vila que Belmiro que eu acho que. Eu não sei onde eles aprenderam futebol, não sei. Eles querem 30% de um aprenderam. jogador que o contrato tá acabando. Não Eles dão aprenderam, não. oportunidade pro jogador que vai poder assinar um pré-contrato agora dia 1º de outubro, que é o caso do Miguelito. Eu não sei Eu não sei qual a escola de futebol que eles trabalharam, Vitor. Não sei, juro que eu tento entender e não consigo. Eu acho que uma outra coisa que eles deviam ter pensado é esse lance do João Paulo retornar no meio do ano, né? Eu acho até que para poder, por exemplo, relocar ele, né? Emprestar ele para outro clube, seria mais fácil final de ano, né? Agora, O porque o João Cruzeiro Paulo, foi querendo ou mais não, tem malandro muita com o gente que vai Lautaro. pedir com Empurrou ele. até o fim do 1 ano e meio pro Santos. O Bahia já foi mais esperto. Mas será que o Bahia tem. O pessoal do City é melhor que. Tu acha? Eu tenho convicção que sim. Ai. Vamos lá, Ademir Quintino, Barreal. Ah, não é Só só gosta de pelo gol gol, não, bonito, hein, Vitor. Ademir? Ele é um jogador que trata a bola com refino, com carinho. Não tem a velocidade que eu gostaria que tivesse, de repente. Mas ele sabe tratar bem a bola. Acho que foi um dos poucos acertos de contratações aí da atual gestão aí, que contratou quase 60, Vitor. Principalmente também pelo modelo de negócio, né? Você faz um contrato que. Não, aí a questão se tem ou não metas dentro do contrato, aí a gente não sabe com certeza, mas tu traz o jogador, se ele for bem, tu compra, né, Demir?
Se o Santos tivesse Exato. feito isso com o Alex Duarte e com o Adonis, tu acha que o Santos ia comprar, gente? Não ia. Claro que não. O Barreal teve uma contestação ou outra, até pelo valor dele não ser alto para a realidade do futebol de hoje. Vale a pena, é um bom jogador, é um cara disciplinado, é um argentino que não cria problema, né, Demir? Ao mesmo tempo, é um cara de sangue quente, que é o cara que se entrega no jogo, né? Não é aquele mais mosca morta, né? E gosta de fazer gol bonito, né, Demir? Olha, Achei rapaz que o gosta de goleiro fazer gol colaborou, bonito. mas o gol foi bonito, sim. Talvez possa ter se surpreendido ali também, né? De onde ele chutou, geralmente o pessoal cruza, né? Foi uma jogada e tanto, né? Do Barreal que. Deixa eu ver até aqui, porque eu não me recordo que se o Barreal foi ele que participou de uma jogada aqui. Deixa eu ver aqui se tá. Porque ele teve 2 finalizações, né, Demir? E aquela foi no alvo. Mas deixa eu ver aqui nos passos qual foi a. Foi isso sim, é. Teve uma grande chance criada, né? Que se chama aqui o famoso K-Pass. Porque ele estava até, digamos, abaixo do acerto dele de passe, viu, Demir? Mas aí o gol decisivo como foi, né? Porque eu não sou daquele que acredito que 2-0 é um placar perigoso. Acho que perigoso é 0-0, perdendo. Olha ele aí, Ademir Quintino. Puxa vida, hein? Quase botou tudo a perder aí, segurando os ovos. Então eu vou colocar até essa foto em homenagem, né, Ademir? Acho que vale a pena. Eu acho que essa aí vale, sim. Vai. Pô, Gabigol. Sandoval Quaresma, pô. Tava indo tão bem, Ademir. Não ia tirar um 10, mas... Os aspones que estavam lá gritando com a molecada, com ele não falaram nada, Vitor, é isso? Pois é, mas ele também não ia botar a mão nos ovos aí pros Aspone, né? Acho que não ia, né? Esse é meio doido, é capaz de botar, hein? O pessoal grita com esse pessoal internamente, Ademir. Externamente ninguém expõe, não. Por enquanto, né? Agora que ele foi muito imaturo, esse negócio que ele ter o protagonismo, ter as manchetes, ele conseguiu, né, Ademir? Só que dessa forma, não teria que ser pelos números, Ademir. Não teria que ser ele fazer o gol e E vai colocar os fazer. números dele. Ele tá com números bons aí de Ele é o média de melhor jogador gols. do time, Ademir, do ponto de vista de números do ataque, né? Vai fazer falta contra o Botafogo na volta da Copa. Tá suspenso. Porque qual é o jogador que chega mais próximo dele em números no Santos? Gente, não tem dúvida, ele é o atacante, ele é teimoso. Porque eu até imagino, tá? Suponho que alguém deva falar para ele, Gabigol, sai menos. E ele faz uma coisa, Ademir, que eu não sei se é birra, tô falando de maneira hipotética, porque ele abriu uma hora na direita, Ademir, e eu fiquei esperando, a câmera continuou aberta. A bola rodou e tudo. Pô, a bola rodou, Ademir, ele tinha que se encaminhar para a área, porque se o Escobar, alguém chega na esquerda para cruzar, ele tinha que estar na área. O que ele faz, Ademir? Ele continua lá na direita, como se fosse o birra. Aí o time do Santos olha, retorna a bola, roda tudo, para poder ver se a bola chega nele, né? Então, e outra, ele pega a bola aberta na direita, ele só dá aquela carimbada. Ele não pega e emboca para dentro dos caras e tal. Então eu não sei por que ele faz isso, para falar a verdade. Insiste em sair toda hora da área, pelaquela ponta direita ali. Eu acho que saiu uma ou outra, Ademir, mas ele sai demais. Eu acho que isso vai melhorar o desempenho dele, Ademir. Aquelas bolas de oportunismo que sobra. Porque, querendo ou não, Ademir, olha, ele já ultrapassou os gols e as assistências que ele deu durante toda a temporada no Cruzeiro, gente. Cruzeiro, no passado, ele jogou 49 jogos. Tudo bem que ele não foi titular, para fazer 13 gols e dar 4 assistências, Ademir. O jogo contra o Botafogo foi adiado, né? Vai ser contra a Chapecoense o desfalque dele. Tá vendo? 27 jogos esse ano, ele já fez 14 gols e deu 7 assistências. Gente, de 27 jogos, 21 jogos ele teve participação em gol. A gente pode contestar em outros aspectos, mas hoje no time do Santos, tu tem que colocar ele para jogar, cara. E ele tem que entender a importância dele e não fazer isso, que ele joga tudo o time no mapa dele. Então não pode, mas é muito irresponsável, cara, isso, sabe? Eu acho que tem coisa que o jogador tem que... Não, é Botafogo mesmo. Botafogo 22/7 e Chapecoense 26. Não, eu não queria te corrigir, né? Fiquei esperando tu. Não é que teve um aqui no chat que falou Chapecoense, Ademir. Não, tem o Botafogo. Tem o Botafogo. Eu fui checar. Mas Caiu falando, aqui, o Cleiton está falando que o jogo do Botafogo foi adiado. Aqui no site da CBF não tem nada ainda, não. Tá. Deixa eu abrir de novo aqui, porque caiu o sistema. Ainda bem que eu logo em 2 computadores, né? Que aí se caiu um, o outro... Apesar que eu tinha colocado a foto dele, era do Michael Jackson, né? Mas enfim, cara, eu acho que ele decepciona o público. Eu acho que ele tem que entender que ele é um cara que tem um apelo infantil muito grande.
Ah, Vitor, sabe? foi adiado sim, por causa do playoff da Sul-Americana contra o Universidade da Venezuela. Então ele desfoca contra a Chapecoense, tá bom? Obrigado. Dia 21/7 é Santos e Universidade Católica da Venezuela. Ele tá fora contra a Chapecoense. O que, Tino, eu tô falando sobre a questão das crianças é que às vezes quando o cara tem uns filhos tal, ele pensa mais nisso, assim, o Gabigol ele tem que entender que essa atitude dele vai ter criança repetindo isso na escola, querendo ou não. Ah, mas vocês estão querendo fazer mimimi. Não é mimimi, até porque a gente não é desse estilo. Eu acho que ele prejudicou o time e fez algo que ele tem que repensar, porque a molecada gosta de ver ele fazendo assim, né, Demir? Comemorando o gol, que nem ele fez lá, aquela imagem, pô, pra tá marcada, né? Tomou amarelo comemorando daquele jeito, mas, pô, o torcedor adorou, todo mundo lá, o cara que falou pra ele que amava ele. Uma imagem legal, aquela que era pra ficar, cara. Tem 21 participações em gols e 27 jogos, agora o que vai rodar tudo é tu botando a mão nos ovos. Ah, porra, Demir. Pouco inteligente, eu diria. Pouco Tem que ser inteligente. punido pelo clube, tá? Só espero que o clube tome providências. Algo que eu acho que não vai fazer. Tá aí, esse aqui pulou. Voltei. Foi o melhor jogador da partida, na minha opinião. Participativo, fez gol, bela assistência no gol do Gabriel Barbosa. Finalmente ele tá jogando no Santos, coisa que ele não tinha feito até agora. Mas aquilo que eu e o Vitor Hugo sempre falamos, tem que dar uma sequência para poder analisar o rapaz com melhor. Não tem jeito. E confiança, né, Demir? Se tu não der Eu falei sequência, antes, como é que tu vai gente. falar que serve ou não serve? Demir, eu falei antes. Ele com mais confiança aumentaria o número de finalizações dele pro gol, porque ele é um chuta-chuta. É a característica dele, abriu e chuta. Ele é diferente, ele não é. Ele não faz muita questão de ficar articulando, pegando na bola toda hora. É diferente o estilo dele, como a gente já explicou, com relação ao rolês, armador. Ele é meio atacante, ele quer bater para gol. Vou te dar um exemplo muito mal comparando, mas que teve uma época que as pessoas queriam fazer do Rodrigo Fábio um meio armador. O Rodrigo Fábio era esse meio atacante. O Rodrigo Fábio era chute, né, Demir? Era o Lembra? chuta-chuta. Antes tinha no Cruzeiro um cara que jogou com o Renato Gaúcho, que era o Roberto Gaúcho também. Que era um Eu cara que não lembro adiantava dele. tu recuar ele. Era chute. Éder Lima, do Guarani e tal. Era cara que era chute. Esse menino é isso, ele finaliza, ele sabe trocar passe e tal. Só que a mérito maior dele é finalização. Quando tu via ele não chutando, é porque ele não tava jogando. Demir. Eu E acho é que é um bom jogador de que. pouca intensidade, mas tem que dar uma sequência para poder analisar. E hoje ele foi muito bem mesmo. Pois é, né? E a questão da assistência somada ao gol, né? E agora, gente, que nem o Roleze não tava, ele segurou o Rojão. O Neymar não tá, né? E o Santos segurou o Rojão. A questão é, Miguelito vai continuar também? Porra, a gente não tá conseguindo segurar nem o Miguelito. Aí é complicado demais. Vai começar os substitutos, Ademir. Pulamos aqui que a gente já falou do Barreal, o Gabigol, agora o que entrou no intervalo, o Eu não Samuel quero Pierre. ser oportunista e queimar etapas. O menino tem que ter uma sequência aí. Não foi bem hoje, mas tem que ter uma sequência. Eu não quero queimar o moleque aí de forma gratuita. Se você quiser falar alguma Lembrando coisa, que ele fica à vontade aí. nasceu em 2008, tem 18 anos. 18 anos é o primeiro ano de sub-20. Ele pode jogar ano que vem Copa São Paulo e o outro ano tem mais 2 anos de Copa São Paulo para jogar. E porque ele faz aniversário até em janeiro, né? E eu acho que é prematuro falar qualquer coisa sobre o atleta. O Cuca tem confiança nesse garoto, que não era um É a garoto aposta do badalado, Cuca, é a aposta do Cuca. né? O PP Firmino ficou pela segunda vez na carreira no Santos no banco, né? Não entrou, mas esse é um jogador que dá para tu perceber que é uma coisa que é do Cuca, que ele gostou do atleta. O que ele viu nos treinos a gente não viu nos jogos, mas também acho que tem que esperar um pouco. Ele teve mais tempo hoje, né? Ele teve todo o segundo tempo para atuar, né? Foi mais tempo do que ele estava acostumado. Se você pegar, por exemplo, ele não finalizou, por exemplo, né? Mas os outros volantes do Santos também não finalizam. Então tem que comparar ele com os outros volantes. Eu acho que ele teve alguns momentos de tomada de decisão errada, né? Ele errou metade dos passes que ele teve no jogo. É muito alto esse erro para jogador de meio campo, né, Ademir? Às vezes só toca de lado. Ele não, ele errou até passes de lado. Hoje eu achei que ele estava nervoso em alguns momentos. E o Santos, quando ficou com um a menos, piorou bastante a situação, né? Não Faltou um gostei ali na dele linha não, de passe. mas eu não quero ser precipitado. Também acho que ele não jogou bem. Ananias entrou,
aos 60 minutos, mais conhecido como 15 do segundo tempo, no lugar do Luan Pérez, Não que comprometeu, machucou não. de Deu novo. pro gasto. Deu pro gasto. Eu vi pessoas até criticando. Eu falei, cara, mas que lance será que essa pessoa viu que eu não vi? Que coube Não, o crítica. Santista tem. Não sei se é o Santista, se é a rede social. Tem certos determinados jogadores que o cara nem fez nada. Como se o cara não fez nada maravilhoso, eles começam a criticar. Teve poucos. Eu acho até que foi, apesar da prevalecer o Vitória no jogo depois da entrada dele, ele não foi tanto Não exigido. comprometeu. Quem foi Não exigido foi os mais comprometeu. lados do campo. E ele teve ainda 2 desarmes, né? Ganhou metade dos duelos aí. Só teve um duelo pelo alto. Enfim. Quase nem Fra nem Fru, viu, Ademir? Quase. Como tu gosta. Sua marca registrada. E o Rony entrou de volante, Ademir? Péssimo. Errou tudo. Ele entrou para puxar o contra-ataque, não puxou o contra-ataque, não sustentou a bola para sofrer falta. Péssimo. Aliás, é a saída do Miguelito aos 23, a entrada do Rony, chamou o Vitória para dentro do campo do Santos. Eu não entendi quando entrou o Rolês. Foi mal demais. Não tinha um jogador para segurar a bola e sofrer uma falta e não tinha um jogador do contra-ataque, resumindo. É como se tivesse perdido mais um jogador. Foi isso que aconteceu. Gente, dos 5 passes que ele tentou dar no campo do adversário, ele só acertou um. Ele errou tudo. Ele errou tudo. Porra. Ele errou completamente tudo. Exatamente tudo. Mas sabe o que ele fez, Ademir? 3 desarme. Ele jogou de volante, pô. Tô te falando. Tava de volante, Ademir. Tava de volante o Rony. Vontade não falta. Né? Eu penso o seguinte. Mas o esse Santos, aí, os naquele Rasponi momento... não criticaram, não, Vitor? Não. Deve chamar para jantar. Ô, Quintino, aquela altura ali, talvez essa crítica cabe ao Cuca, né? Era óbvio que quem tinha que entrar era o Rolês no lugar do Miguelito, né? Errou. Que ele seguraria mais a bola, sofreria falta. Mas o Rony podia no contra-ataque matar o jogo. Gente, o Santos já tava ganhando. Quem fica com a bola não tá sendo atacado, né? Mas enfim. O Rony, acho que ganha muito pelo que ele... Muito não, é absurdo o salário dele pelo que ele entrega, né? Muito absurdo. Coitado do garoto. Davizinho. E aí, Quintino? Entrou os 30 do segundo tempo. Jogou 15 minutos. A exemplo do Samuel Pierre também, estava nervoso. Jogou numa segunda linha, né? Tava bem pouquíssimos nervoso. passes, 4 passes, errou um lance ali de puro nervosismo. Defensivamente, contribuiu bem pouco, né? E jogou de lateral a primeira vez, dessa vez entrou numa segunda linha, porque não estranhe, gente, ele é usado de atacante até pelo lado esquerdo, às vezes. Ele é um lateral que virou ponta na base e quebrou um galho aí da última vez, porque não tinha outro lateral. Eu acho estranho até, ele entrou meio que batalhar pelo lado do campo, Ademir, para fechar o time. E como o Santos estava ganhando, ele colocou o menino, dessa vez... Eu não quero ser precipitado, não foi bem. Eu acho que nesse caso faria até mais sentido para mim colocar, se fosse o caso, o PP Firmino, que teria uma técnica melhor para segurar a bola e tal. Esse menino é mais corredor de lado de campo. Ele e o Rony junto ao mesmo tempo, para mim não fez muito sentido. O Samuel Pierre, o Davizinho, aposta do Cuca, ele vai botar sempre. O Rolês, ele entrou aos 76, ou seja... Não estranheza não ter começado a partida, 31 não ter minutos. entrado antes. Mas depois o Cuca na coletiva diz que ele tá baleado. Então, tá explicado. Mas tá baleado, então não põe ele, pô. Põe um outro menino, pô. Põe o Rincon pra marcar, fazer qualquer coisa. Põe qualquer jogador menos ele. Se tu arrebenta com ele, e aí? Ou não colocava antes, ou porque o Rolês... Sabe quantas vezes ele pegou na bola? Vou te falar quantas ações teve o Rolês, tu vai falar, não é possível. 18. Dessas foram 15 passes. Os outros foi ele disputando a bola, mas acertou mais do que os amiguinhos ainda, né? Mas ele pelo menos segurava a bola. Porque tem melhor técnica, né? Muito melhor. Chegou a vez dele, Ademir Quintino. Armou um time legal, mas quando tirou o Miguelito para colocar o Rony, cagou tudo. Não tem culpa da expulsão do Gabriel. Armou bem o time, mas nas substituições deixou a desejar, na minha opinião. Não aquelas que foram de ordem clínica, como a do Ananias e a do próprio Samuel Pierre. Mas na do Rony, que foi parte tática, cagou e sentou em cima. Pronto, falei. Uma pergunta para ti.
Se ele tivesse perdido hoje em casa, tu acha que teria chance de ser demitido? Teria. Teria mesmo? Me perguntaram isso e eu fiquei na dúvida. Eu falei, vou até perguntar, vou dividir essa com o Ademir, porque Acho que sim. Acho que teria essa tempo até, diretoria, né, ela, Pedro? ela é useira e vezeira de transferir a responsabilidade. Porque seria uma cortina de fumaça e tanto também, né? Arrumar um culpado que não é eles, né? Tem esse lado, né, Ademir? Porque a pressão do Santos na zona do rebaixamento de 60 dias vai ser muito grande.